A história que eu vou contar hoje pra vocês foi retirada da Dark Web. E talvez, por causa disso, eu sofra algum risco de perder o meu vídeo ou perder o meu canal só de eu estar falando nesse assunto. Então, se você gosta desse tipo de coisa ou acabou gostando desse tipo de história, eu sugiro que você compartilhe pra alguém antes que esse vídeo acabe saindo do ar. Bom, aparentemente existe um jogo secreto que acontece apenas num submundo. Esse jogo ele nunca vem à tona e ele nunca é divulgado. Você não vai ver pessoas falando que participaram desse jogo, ou que ele sequer existe. E nunca vai ver ele sendo abordado em um meio de comunicação como a TV, por exemplo. Porque não é assim que o jogo funciona. Ele é mais como uma caçada urbana. Esse jogo é o antigo jogo dos coelhos contra os cavalos. Ele é jogado por grandes famílias espalhadas pelo mundo. Ele basicamente é caracterizado por seus membros usarem máscara de coelho e de cavalo. Geralmente você vai ver muitos coelhos porque eles têm tendências mais exibicionistas. Porém, ultimamente na internet teve uma grande onda de cavalos, pessoas com máscaras de cavalos. Muita gente vai dizer que isso é um meme, mas eu tenho as minhas dúvidas. Então senta aí na cadeira, porque agora eu vou te contar tudo sobre o jogo dos coelhos e dos cavalos. Arqueiro Cósmico. Eu vou contar essa história uma única e exclusiva vez. Não importa quem acredita ou não, o jogo não vai parar por conta disso. Bom, na verdade, ao mesmo tempo que é mais simples do que todo mundo pensa, também é bem mais complicado. Há alguns anos nos fóruns de internet, eu costumava usar fakes. Eu conheci certos perfis interpretativos, como o de uma garota, e a gente trocava algumas mensagens nas redes sociais. Tirando eu acho que ela só tinha adicionado o namorado dela. O namorado dela usava a foto de uma pessoa com cabeça de coelho no perfil. Eu me recordo apenas com certeza de que ela usava essa foto aqui na rede social dela. A garota era realmente estranha. Não falávamos muito de interpretação fake, e ela parecia bem obcecada pelo namorado. Nosso contato não durou muito tempo, foi basicamente por um mês, até que ela sumiu. Mas eu não esqueci. Eu não tinha me apaixonado nem nada, mas aquela foto e aquele jeito único foram bastante para cravarem uma imagem nítida na minha memória, sabe? Tipo aquelas coisas que a gente não esquece. 2 anos se passaram e o movimento no fórum já não era como antes. O aparecimento de novas redes sociais fizeram com que boa parte dos usuários migrassem e deixassem de usar o bom e velho Orkut. Eu nunca tive muitos amigos, então preferi optar por continuar no Orkut, onde eu poderia ter uma interpretação de personagem casualmente. Até que um dia um perfil me adicionou. Era outra garota. Dessa vez, era uma com uma foto de cavalo. Achei engraçado. E na hora me veio à mente a imagem da outra garota, aquela coelha mais antiga. Adicionei ela e comecei a trocar mensagens. Essa nova garota era realmente muito agradável de conversar. Eu confesso que na época, eu tinha 18 anos, acabei me interessando pelo jeito dessa garota. E ela conhecia diversos assuntos e partilhava vários interesses que eram iguais aos meus, como músicas e etc. E como eu não tinha muitos amigos e a minha vida social se resumia ao computador, aos poucos fomos criando fortes laços. Até que ela começou a perguntar certas coisas estranhas. Ela me perguntou se eu já havia conhecido um coelho ou um cavalo. Eu brinquei falando que já havia estado perto desses animais certa vez, em visitas à fazenda e tal. Ela respondeu fria, fora do usual, e disse que não estava brincando, e que pelo que ela sabia, eu já tinha conversado com um coelho. Nessa hora eu gelei. Tipo, como ela sabia? Será que ela estava fazendo referência à antiga garota que eu conheci? Isso não importava muito, mas eu respondi com sinceridade. Ela me questionou sobre a relação, e eu expliquei com sinceridade tudo o que aconteceu. Era realmente estranho. E um misto de curiosidade que me fez entrar de vez naquilo. Passou-se uma semana e ela me propôs um encontro. Cara, interessantíssima do jeito que ela era. Eu pensei, pô, podemos ter uma boa experiência. Ela morava a cerca de 3 cidades vizinhas e combinamos de nos encontrar em São Paulo. Prefiro não citar onde é a minha cidade, para não complicar as coisas pro meu lado. Bom, eu só tava feliz porque ela era linda e por sorte não era um gordo tetudo comedor de cheetos. Já havíamos trocado algumas fotos antes e ela era realmente a mesma pessoa das fotos. Conversamos, fomos a um barzinho relaxar um pouco. Era quase 8 da noite e eu pensava que ia rolar algo. A gente se pegou um pouco, nada fora do normal. Foi então que ela disse que tinha um lugar pra me levar. Bom, pensei no fogo do momento que seria algum lugar especial pra gente gratinar, né?
fritar um bife. Então eu acompanhei e já eram quase 10 horas da noite. A gente passou por algumas ruas que eu não conhecia, até chegar em uma casa, no meio de uma rua pouco movimentada. Não vou passar o endereço, por motivos óbvios. Entrando lá tinha umas 15 pessoas, todas elas com máscaras de cavalo. Na verdade eu não consegui contar, mas pelo volume eu acredito que eram umas 15 pessoas. Todas me cumprimentaram normalmente. Passei pela sala da cozinha, por um corredor e fomos até uma área externa, lá no fundo da casa. Ela pegou uma máscara e colocou na própria cabeça. E começou a contar sobre um jogo que começou muito antes da internet. Ela disse que era algo que iniciou na França, em torno do século XVI. Algo antigão mesmo. Disse que aos poucos formou-se sociedades pelo mundo. Basicamente duas grandes famílias, os cavalos e os coelhos. Ela me contou certa particularidade entre as famílias. Os coelhos, eles se afirmavam e tinham atitudes mais lunáticas. Gostavam de um jogo mais agressivo e psicótico. Diz que a maioria deles jogam em duplas ou sozinhos. E que sua fonte de informação é imensa. Ela me disse que os cavalos já tinham uma postura mais passiva e que eram mais coordenados, agiam em grupo, mexiam mais com uma manipulação social e que isso estava na mídia, em tudo. Ela citou um exemplo, a Playboy. Afinal, a ferramenta deles é uma ferramenta agressiva, né? E sem muita dificuldade pode alienar parte da população. Já os cavalos teriam marcas como a Ferrari, etc. Várias outras. Inclusive é engraçado destacar que tem muito mais marcas de cavalos por aí. Será que eles estão ganhando esse jogo, afinal? Bom, ela disse que trabalha com a mídia e que os cavalos são bons nisso. A grande maioria se concentra em países externos, ao redor do mundo. Tem outros jogadores, mas eles não possuem muitas diferenças entre si. Ela disse que o real objetivo do jogo é algo muito maior, e a principal busca é o controle. Certas coisas não devem ser comentadas, em prol do meu grupo, pois sim, ela me propôs entrar para os cavalos. E eu, fascinado, não rejeitei. Após a parte técnica, aconteceram muitas coisas, encontros, festas, relacionamentos. No geral tem alguns que só querem saber de zoar. Mas pra mim, a real diversão é o jogo. Vocês não têm ideia de como é o jogo. Como é a troca de pontos, poder confiar em um membro da família. Por fim, posso contar a atual relação entre os cavalos e os coelhos. A princípio, bem no começo do jogo, nós não nos dávamos bem. Mas com a globalização e o fluxo de informação, uma parceria foi feita. Venda, troca e fluxo de informação são constantes. Alguns membros têm uma ideia errônea do jogo e acabam fazendo um monte de besteira, geralmente os coelhos. Há outras pequenas famílias, sem ser os coelhos e os cavalos, que tentam se criar, mas nenhuma é realmente forte, principalmente aqui no Brasil. As que realmente são importantes e vão liderar tudo daqui a um tempo serão os coelhos e os cavalos. Pode anotar o que eu tô falando. Bom, isso é tudo que eu posso contar. Na verdade, eu nem poderia ter contado tudo isso, mas as coisas andavam meio paradas. E eu diria pra vocês terem cuidado. Não tem uma informação que a gente não possa conseguir. Não tem um jogo que não possa ser resolvido. E eu, como membro dos cavalos, digo uma última coisa. Quando os coelhinhos vão parar de se esconder nas tocas?